Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem? Estou sumidinha daqui, mas agora eu voltei. Hoje é dia de devocional e eu estou com um tempo um pouquinho curto aqui para gravar esse devocional, mas eu não posso deixar de fazer isso hoje, ok? Compromisso meu com o Senhor, com vocês e comigo mesmo. Então vamos lá. Os primeiros devocionais que eu postei, eles foram todos no Novo Testamento, certo? Lá nos Evangelhos. Maravilhoso, amo. Mas eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu sou profundamente tocada pelo Espírito Santo, por Deus. O Senhor fala muito comigo através do Velho Testamento. E no discipulado de mulheres que eu participo, nós estamos estudando o livro de Neemias. Nós estamos no capítulo 3. E o Senhor tocou no meu coração para que eu trouxesse aqui para vocês uma breve reflexão para o capítulo 1. E eu quero trazer essa reflexão para vocês sobre oração e intercessão. Muito a gente se ouve falar em oração, né? Ah, irmão, ora por mim, né? Aí, para alguns irmãos, você até conta, né, assim, a causa que é para o irmão orar por você, né? Mas pouco a gente se ouve falar em intercessão, principalmente da igreja onde eu vim. Eu nunca tinha ouvido falar em intercessão. Eu ouvia falar que Jesus Cristo é o meu intercessor junto a Deus Pai, ok? Mas oração intercessória, eu nunca tinha ouvido falar. Eu só fui ter conhecimento do que era uma oração intercessória depois que eu abri a minha mente, fui para uma outra igreja, né? E aí eu fui aprender o que é a intercessão, o que é ser um intercessor, o que é interceder pela vida de alguém, pela causa de alguém, por um país, por uma cidade, por uma nação, pela humanidade. Pois é, gente. E foi isso que o nosso colega, nosso amigo, irmão Neemias, porque assim, no grupo de discipulado a gente brinca muito que Neemias já é nosso brother, porque ele tem ensinado muito para nós com tudo que ele fez pelo povo de Israel, toda a história da reconstrução ali dos muros, né, de Jerusalém, tudo que ele fez por aquele povo. Ele tem ensinado muito para nós, muito, assim, ele tem operado no meio das mulheres ali, ele tem feito obras, assim, maravilhosas, assim, abrindo o nosso entendimento, trazendo para a nossa sabedoria e estreitando ali o nosso relacionamento com Deus, que é isso que nós devemos buscar no nosso dia a dia. E foi isso que no capítulo 1, Neemias já nos ensinou logo de cara, né? Então, só para contextualizar um pouquinho vocês, o capítulo 1 intitula-se A Oração de Neemias. Neemias era do povo judeu, descendente de judeu, porém ele não nasceu em Jerusalém, porque ele nasceu no período do cativeiro. Então, ele já nasceu na Babilônia, né? E por ser de linhagem nobre do povo judeu, ele estava no palácio, ele era copeiro do rei, ok? E muitos judeus, assim, que era de linhagem nobre, eles não foram colocados em qualquer lugar e nem para fazer qualquer trabalho. Eles foram direcionados, na sua grande maioria, para o palácio, para exercer ali funções que estavam mais de acordo com a posição deles em Israel, ok? Exemplo disso também é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles eram príncipes. Daniel chegou a ser governador da Babilônia, um homem de confiança, né, do rei Nabucodonosor. Então, esse livro ele tem 11 versículos, tá? Ele é um livro curto. E se eu ver que vai ficar muito comprido, eu vou dividir em 2 vídeos esse devocional aqui, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês. Então, eu vou começar lendo aqui do versículo 1 até o versículo 3, certo? As palavras de Neemias, o filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio de Suzã, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado do cativeiro e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram:
Os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província de Jerusalém, estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Então, algumas pessoas conseguiam escapar ali do cativeiro da Babilônia e voltavam ali para Jerusalém. Alguns nem chegavam a completar aí esse retorno, morriam no meio do caminho. E Jerusalém estava devastada, tá? Devastada por quê, será, né? Porque o povo foi desobediente, não ouviu o recado que o Senhor Deus mandou através dos profetas, dizendo que se o povo não se convertesse a Deus novamente, Deus iria separar o povo dele, iria espalhar o povo pelas nações, certo? Isso foi uma promessa de Deus e Deus cumpriu. E Jerusalém, ela ficou desolada. Ela foi assolada pelo exército babilônico, né? Ela foi destruída. Ela ficou uma cidade desprezada, literalmente desprezada. Então, ninguém queria ajudar Jerusalém porque era uma nação imprópria, né? Era uma nação que não tinha prosperidade nenhuma mais. E ninguém queria ajudar Jerusalém. Por isso o povo estava do jeito que estava. Quem ficou, quem não foi levado para o cativeiro, e também aqueles que conseguiram chegar até lá estavam numa situação muito precária. E o que será que Neemias fez quando ouviu isso da boca do seu irmão e dos homens de Judá, né? Então vamos lá no versículo 5, perdão, no versículo 4. E sucedeu que quando ouvi estas palavras, eu me assentei e chorei. E lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus dos céus. Versículo 5, vem a oração de Neemias. E disse, eu te busco, ó Senhor Deus dos céus, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti. Tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Temos agido muito corruptidamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te, rogo-te, a palavra que tu ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo, se vós transgredires, eu vos espalharei por entre as nações. Mas, se vós converterdes a mim, e guardares os meus mandamentos, e praticá-los, então, ainda que vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ainda assim eu os reunirei de lá, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali pôr o meu nome. Então, aqui eu fui até o versículo 9, né? Eu li do 4 até o 9. Observem, meus queridos, que no versículo 4, né, a reação de Neemias foi uma reação de compaixão. Ele teve compaixão pelos seus ancestrais e pelo povo dos seus ancestrais. Neemias, ele era descendente de judeu, mas ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu no cativeiro lá na Babilônia. Ele nem chegou a conhecer Jerusalém, até ele ir lá para Jerusalém para fazer a reconstrução das muralhas de Jerusalém, dos portões, enfim, colaborar ali para a restauração de Jerusalém. Até então ele não conhecia, entendem? E mesmo ele não conhecendo, ele foi até o Senhor. Ele chorou, ele se lamentou, ele orou dia e noite, ele intercedeu.
pelos judeus, pelo povo de Israel. E o que é interceder? O interceder, meus queridos, é quando nós vamos até Deus e nós confessamos os pecados daquele povo, daquela pessoa, daquela nação. Nós confessamos, nós vestimos, tá? Todo o opróbrio deles. Nós pegamos a causa deles para nós e vamos até aos pés do Senhor e pedimos perdão pelos pecados deles, e nós nos colocamos junto daquele pecado ali. Você entende? O intercessor, né, o interceder, ele não é alguém separado daquela situação, ele se coloca junto, ok? Olha o que ele fala aqui, ó, no versículo 6. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que possas ouvir a oração do teu servo, Neemias, que estava lá orando pelo Senhor, o qual oro diante de ti agora, dia e noite. Ou seja, ele não orou uma única vez, tá? Pelos filhos de Israel. Ele orando pelos filhos de Israel, de dia e de noite. Não foi uma única vez. Ele lamentou, ele chorou, ele jejuou e ele orou ao Deus dos céus, pelos filhos de Israel. Ele era descendente de israelita, mas ele não nasceu lá, propriamente dito. Mas ele intercedeu por aquele povo que era o povo do antepassado dele, certo? E ele aqui lembra ao Senhor que os filhos de Israel também são servos de Deus, apesar de estarem na desobediência, certo? E confesso os pecados dos filhos de Israel. Neemias confessou os pecados dos filhos de Israel ao grande Deus dos céus, os quais temos pecado contra ti. Ele não falou os quais pecaram contra ti. Ele disse os quais temos pecado contra ti, ou seja, eu também sou dessa nação. Assim como eles pecaram, eu também pequei, mas eu estou aqui diante de ti, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia deles. É isso. Tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Quer humildade mais que essa? Tanto eu quanto a casa do meu pai temos pecado. Ou seja, o intercessor, ele intercede de forma completa, não fragmentada. Entende, gente? Temos agido muito corruptidamente contra ti. Por que ele diz muito corruptidamente, que vem de corrupção? Por quê? Uma vez que você deixa uma brechinha aberta para algo que não é de Deus entrar, você já corrompeu todo o seu relacionamento com Deus. Uma coisinha que seja. Deixou a brechinha aberta, já corrompeu, já contaminou o relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus precisa ser puro, meus queridos, puro. E não temos guardados os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenaste ao teu servo Moisés, porque naquela época eles estavam na época da lei, ainda sobre os mandamentos de Moisés, que, aliás, não foram invalidados depois que Jesus Cristo veio para cá, né? Tem gente que parece que esqueceu, né? É uma coisa meio estranha, né? Mas tem gente que parece que esqueceu aí. Né? Nenhum dos 10 mandamentos foram invalidados, tá? Eles foram somente resumidos em 2, ok? Então, quando ele diz que temos agido desta forma, incorruptidamente, né? Que não estavam guardando os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que foram ordenados por Moisés, ok? Porque o povo estava em pecado mesmo, tá? E aí ele vem lembrar aqui no verso 8, ele lembra a Deus, né, assim, quais foram as palavras que Deus disse a Moisés, que Moisés transmitiu para o povo e ficou transcrito lá. Que quando
o povo se distanciava de Deus, quando o povo pecava contra Deus, né? O que Deus ia fazer? Separar o povo. Ia espalhar o povo pelas nações. Mas Deus também disse que quando o povo se convertesse a ele novamente, aqueles que se convertessem a ele novamente, que se arrependesse, que guardasse os mandamentos, que praticasse os mandamentos, né? Não basta, meus amados, a gente conhecer os mandamentos, os ensinamentos, os preceitos, os princípios, achar lindo e maravilhoso, falar aos quatro ventos, né? Que bate no peito, sou cristão, creio em Jesus, eu tô salvo, né? Piriri, pororó, palito de dente, caixinha de fósforo. Não adianta se você não pratica os mandamentos, se você não vive os mandamentos e os ensinamentos, ok? Não adianta. Então, aqui no verso 8, 9, está dizendo assim, completando, né? Eu vou ler do 8 de novo. Lembra-te e rogo-te a palavra que tu ordenaste ao teu servo Moisés. Se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre as nações. Mas se vós converterdes a mim, ou seja, se voltar para Deus e guardares os meus mandamentos e praticá-los, então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, ainda assim eu os reunirei de lá e vos trarei ao lugar que tenho escolhido para ali pôr o meu nome, tá? Aqui foi até o verso 8. Ou seja, quando há arrependimento sincero, quando há conversão de verdade, quando o Espírito Santo entra no nosso coração, de verdade, quando a gente abre a porta e fala assim, Senhor, entra, o meu coração é teu, a minha vida é tua, eu quero andar pelos teus caminhos, eu quero ser guiado pelo teu Santo Espírito, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Não importa a situação que você esteja, meu querido, minha querida, não importa. Não importa o que aconteceu na tua vida. Se o seu arrependimento é sincero, e se você se converter a Deus de todo o teu coração, e se você for fiel a Ele, assim como Ele é fiel a nós, Ele reverte toda e qualquer situação. Porque esse Deus aqui é o Deus do impossível. É aquele que faz coisas que a nossa mente não consegue imaginar e que o nosso coração ainda nem sonhou. Esse é o Deus de Israel. Entendem? E aí, no verso 10, né, do 10 para o 11, a gente já finaliza aqui. Ora, estes são os teus servos e o teu povo. Ele lembrando a Deus, né? Israel é povo de Deus. Israel é povo de Deus. Esse povo aí tem lá o carimbo de Deus no DNA deles. Não tem como, tá? Os quais têm redimido pelo teu grande poder e pela tua mão forte. Quantas vezes o Senhor não salvou o povo de Israel? Quantas vezes o Senhor não trouxe o povo de Israel de volta das situações precárias, onde eles mesmos se colocaram pela desobediência deles? Ó Senhor, rogo-te que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo quem? Neemias, e à oração dos teus servos. Quais são os teus servos? Aquele povo que já estava arrependido e se voltando para Deus pedindo um alívio, que desejam temer o teu nome, aqueles que querem, Pai, de verdade, restaurar o relacionamento contigo e voltar a andar contigo nos teus caminhos. E faze prosperar hoje o teu servo, Neemias, que ele já estava com um projetinho lá no coraçãozinho dele. E concede-lhe misericórdia à vista deste homem. Quem que era este homem? O rei. Porque Neemias não podia fugir, gente. Ele era funcionário lá de confiança, tipo um concursado, entende?
Então, assim, ele tinha que partir debaixo da bênção do rei, até para que ele pudesse passar pelas fronteiras e pelas cidades que ele ia passar em paz, ok? Porquanto eu era copeiro do rei. Neemias foi um líder sábio, ele foi um homem sábio. Ele sabia que para ele poder chegar até Jerusalém e ajudar aquele povo, ele precisaria estar debaixo da bênção da autoridade dele, debaixo da aprovação, digamos assim, tá? Ele precisaria estar debaixo da aprovação do rei. E aí, meus queridos, na próxima semana eu vou trazer a reflexão do capítulo 2, que é tão maravilhosa quanto a do capítulo 1. Então, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte aí, tá? Se quiserem responder, responde, se não, pensem e respondam para vocês mesmos. Como que tem sido o seu relacionamento com Deus? Você conhece os mandamentos, as ordenanças, os princípios, os ensinamentos de Deus, do Senhor Jesus Cristo? Se você conhece, você sabe diferenciar um do outro? Você sabe o que é um princípio, uma ordenança, um mandamento, um ensinamento? Você consegue diferenciar? Ok? Todos são importantes. Não tem grau de importância, todos são. Mas a outra pergunta é: você tem vivido por eles? Você tem conseguido aplicar esses ensinamentos, mandamentos, ordenanças e princípios na sua vida cotidiana? Fica aí a reflexão, tá bom? Fácil não é, gente, mas é o desafio de todo cristão, viver debaixo da autoridade de Deus aqui na Terra, que é a nossa vida passageira, tá certo? Fiquem com Deus, comentem, compartilhem se quiserem e até a próxima semana, certo?